Olá a todos, gostaria inicialmente de agradecer o convite para estar fazendo uma palestra aqui com vocês hoje. Meu nome é Márcia, sou pesquisadora junto ao Hospital de Câncer de Barretos. Vou então compartilhar a minha apresentação com vocês, que é intitulada Biomarcadores para o Câncer de Mama e Biópsia Líquida. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Nós sabemos que, globalmente, o câncer de mama é a neoplasia mais comum em termos de incidência e mortalidade entre as mulheres, né? Então, a incidência ela tem aumentado na maioria das regiões, tornando-se o câncer mais diagnosticado e a principal causa de morte entre as mulheres. Nós temos aqui nessa figura, né, o número estimado de novos casos em 2020 no mundo em mulheres, e segundo o Globocan, as taxas de incidência e mortalidade representam 24,5% e 15,5%, respectivamente. Num contexto mais nacional, de acordo com o INC, em 2020, o câncer de mama foi considerada a principal causa de morte relacionada ao câncer em mulheres no Brasil, e para o período de 2023 a 2025 são estimados mais de 73 mil novos casos, o que representa um risco de 66,54 novos casos para cada 100 mil mulheres. Então, aqui a gente pode ver nessa tabela, né, o câncer de mama ocupando aí a primeira posição em termos de mais incidente no nosso país. Num contexto mais local, aqui no nosso Hospital de Câncer de Barretos, as maiores taxas de incidência, elas foram observadas aqui na região sudeste e sul, sendo o estado de São Paulo maior em número de novos casos, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Aqui a gente também pode ver em relação à faixa etária, considerando homens e mulheres, né, o que temos aqui de dados do nosso hospital, e esse outro gráfico em relação ao estadiamento clínico, nós podemos observar que as mulheres que chegam até a nossa instituição acabam tendo um perfil muito semelhante no Brasil e num contexto mais geral, que são aquelas mulheres que estão em estadios mais avançados, estadios 3 e 4, né, representando aqui mais de 40, 50% aí dos casos. Então, em Barretos, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, o Hospital de Amor registrou 683 casos novos de câncer de mama em mulheres no ano de 2021, sendo que 25,7% dos casos eram mulheres na faixa etária inferior a 40 a 49 anos. Em relação aos fatores de risco, nós sabemos que eles são vários, né, e podemos classificá-los em três grandes classes, como aqui exposto. Primeiramente, comportamentais ambientais, que estão relacionados mais à obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, ou seja, o fato de não fazer atividades físicas, o consumo de bebida alcoólica e a exposição frequente a radiações ionizantes. Além disso, a história reprodutiva e a exposição a hormônios também são considerados um grande fator de risco para o câncer de mama, considerando a primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, a primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, ter feito o uso de contraceptivos orais por um tempo mais prolongado e ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se por mais de 5 anos. E também não podemos deixar de considerar os fatores hereditários e genéticos, né, como a história familiar de câncer de ovário, câncer de mama em homens, câncer de mama em mãe, irmão ou filha, principalmente antes de 50 anos. Então, a mulher que possui alterações genéticas herdadas na família, especialmente em dois genes bem conhecidos, que é o BRCA1 e o BRCA2, tem esse risco elevado de câncer de mama. Vale ressaltar que apenas 5 a 10% dos casos da doença estão relacionados a esses fatores hereditários e genéticos. E também gostaria de ressaltar que a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher terá necessariamente a doença. Em relação a sinais e sintomas, né? Então, basicamente, aqui nessa imagem a gente pode ver os principais sinais aparentes na mama, então, ferida, nódulos aparentes, alterações nos mamilos, secreção escura, pele enrugada ou até vermelhidão e inchaço. E como que eu faço o diagnóstico, né? Mediante as sinais ou até mesmo na ausência desses sinais. É importante esse rastreio, né? Esse diagnóstico independente da presença de sinais. Então, além da mamografia,
que já é bem conhecida, a ressonância magnética, a ecografia e outros exames de imagem que podem ser feitos para identificar uma alteração suspeita do câncer de mama, é necessário fazer uma biópsia de tecido coletado da mama. E o câncer de mama, ele tem cura? Então, aqui também nessa imagem eu trago para vocês uma classificação baseada em estadiamento clínico, que vai de 1 a 4. Então, o câncer de mama, ele pode ter cura sim, desde que diagnosticado precocemente. Então, vejam, um tumor detectado no estágio 0, 1, que é esse primeiro estágio aqui, chega a ter mais de 90% de chance de cura. Já um câncer de mama nos estágios 3 e 4, ou 4, tem de 30 a 40% de chance de cura total. Contudo, nós devemos saber que isso não é motivo para desistir ou achar que o caso não tem cura, certo? Mesmo cânceres em estadios mais avançados podem responder bem ao tratamento, podendo ser operados e retirados completamente. Então é importante sempre conversar com seu médico e sempre buscar novas formas de lidar com essa doença. Em relação às características do câncer de mama, nós sabemos que é uma doença biologicamente heterogênea, ou seja, apresenta diferenças significativas tanto entre os tumores, que a gente chama de heterogeneidade intertumoral, como dentro dos mesmos tumores, chamado de heterogeneidade intratumoral. Essa heterogeneidade do câncer de mama, ela tem implicações clínicas e terapêuticas muito importantes, podendo levar aí a variações das características morfológicas, também comportamento e resposta à terapia. Então, nessa imagem eu trago aqui, de uma forma bem simplificada, os principais subtipos moleculares para o câncer de mama, que são eles, os receptores hormonais positivos, do MINAL-A, que corresponde a 40%, é um subtipo mais prevalente, com baixos níveis de proliferação, que é esse índice Ki67, cuja terapia direcionada é o tamoxifeno. O luminal B, que corresponde a 20% dos tumores, já tem altos níveis de proliferação, medidos por essa taxa do Ki67, e a terapia também é o tamoxifeno. Já para os tumores HER2 superexpressos, que representam em torno de 10 a 15%, são aqueles que não têm receptor hormonal e superexpressam essa proteína, que é o HER2, tem a amplificação, na verdade, né, desse receptor, a terapia direcionada é o trastuzumab e, por fim, o triplo negativo, que representa de 15 a 20%, é aquele, como o próprio nome diz, né, não expressa nenhum desses receptores que eu comentei até agora, nem receptores hormonais e nem o HER2. É o subtipo mais agressivo, mais frequente em mulheres jovens e está mais associado para mutações no gene BRCA1. E aqui nós podemos entender que, então, esses tumores receptor hormonal positivo têm um melhor prognóstico em contrapartida ao HER2 e o triplo negativo. Nesse contexto, então, é muito importante nós entendermos que o uso ou a identificação de biomarcadores torna-se uma ferramenta poderosa para o diagnóstico precoce, para a estratégia terapêutica. Mas o que é um biomarcador? O biomarcador é uma molécula biológica capaz de indicar um processo normal ou anormal, sendo encontrada tanto nos tumores quanto em fluidos como o sangue. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver os biomarcadores no câncer. Então, no contexto das neoplasias, esses biomarcadores são moléculas que são produzidas pelas células tumorais, como proteínas tumorais, DNA tumoral, células tumorais circulantes, vesículas que são secretadas, RNA tumoral ou o próprio tecido tumoral em si, aonde nós conseguimos, por meio da identificação dos perfis moleculares, desculpa, seja por assinaturas de RNAs, RNAs não codificantes, vesículas, assinaturas genômicas, transcriptômicas ou até proteômicas, avaliações do nível genômico também para metilação, amplificação, mutações, deleções e translocações, enfim. Nós temos aí todo um contexto, desculpa aqui, em relação à apresentação, acabou passando aqui. Nós temos todo esse contexto de biomarcadores no câncer, certo? O câncer, nós sabemos que é uma doença genética que deriva de mutações ou alterações epigenéticas nos seus genes. Então, ambas essas alterações, sejam elas genéticas, né, baseadas nas alterações dos genes, nessas mutações,
ou epigenéticas, que têm uma influência externa, né, do ambiente, podem ser usadas como biomarcadores para diagnóstico, prognóstico e predição de resposta a drogas. Embora a avaliação de biomarcadores em amostras tumorais possa oferecer informações diretas sobre essas alterações genéticas e epigenéticas, a quantidade de tecido obtido desses tumores avançados é frequentemente insuficiente e pode não refletir toda aquela heterogeneidade tumoral. Para superar esses inconvenientes, uma opção alternativa é o uso de amostras chamadas, conhecidas como biópsia líquida, como uma alternativa em relação ao tecido. Então, aqui nessa imagem, está bem simplificado essa relação entre a biópsia padrão, né, que é um procedimento um pouco mais, leva um tempo a mais para ser feito, necessita da captação de um fragmento desse tumor, é bastante invasivo, causa um pouco mais de pânico, né, de medo, versus a chamada biópsia líquida, que é baseada em fluidos como sangue, se baseia numa coleta rápida de sangue, aonde a gente consegue identificar por aqueles biomarcadores que eu mencionei anteriormente, moleculares, alterações relacionadas ao tumor, é de fácil obtenção, minimamente invasivo e com um menor risco de pânico e medo na coleta desse material. A biópsia líquida é um método, então, não invasivo, que permite a análise de diferentes biomarcadores, aqui nessa figura representados, em diferentes fluidos, então, desde saliva, sangue, urina ou até mesmo fezes, certo? O líquido cefalorraquidiano e assim por diante. Então, essas amostras, elas são facilmente obtidas quando comparadas ao tecido tumoral e podem captar DNA, RNA, proteínas provenientes tanto do tumor primário quanto de diferentes sítios metastáticos que vão estar, então, representando a heterogeneidade clonal e a evolução clonal. Várias são as aplicações clínicas da biópsia líquida usando as células tumorais circulantes, os ácidos nucleicos circulantes, como eu falei, DNA ou RNA não codificante, ou outros materiais derivados de tumores na corrente sanguínea. Então, os ensaios de biópsia líquida desses fatores derivados de tumores podem servir com vários propósitos no tratamento do câncer, como aqui evidenciado nessa imagem aqui para vocês. Então, um desses propósitos, a detecção precoce do câncer, né? Abordagens de biópsia líquida também podem ser usadas para investigar anormalidades detectadas em exames de imagem, como a mamografia ou tomografia computadorizada no caso do pulmão. Um outro ponto é a vigilância de doença micrometastática pós-tratamento com intenção curativa de um tumor primário, a fim de avaliar o risco de recorrência da doença e permitir o tratamento oportuno dessa doença recorrente, se necessário. E, por fim, orientar a seleção de um tratamento mais adequado, de um tratamento mais personalizado, ou monitorar as respostas ao tratamento em pacientes com doença metastática evidente, através da caracterização dinâmica de alterações na carga tumoral e na biologia da doença. Então, os biomarcadores, eles têm como perspectiva facilitar tanto o diagnóstico quanto o contexto terapêutico, podendo aí desempenhar um importante papel na chamada medicina personalizada. A FDA já aprovou vários ensaios de gene único e, mais recentemente, ensaios multigênicos para justamente detectar essas alterações genéticas no DNA circulante, no DNA livre de células plasmáticas, que nós chamamos de cell-free DNA, para o uso como diagnóstico complementar combinado com terapias específicas molecularmente direcionadas para o câncer. Essas aprovações marcam um ponto de inflexão para o uso generalizado da biópsia líquida na clínica, principalmente em pacientes com câncer em estadio avançado. E por fim, então, qual seria a utilidade, né, dessas alterações epigenéticas em biópsias líquidas como biomarcadores, seja no diagnóstico, na estratificação de pacientes, no prognóstico, na resposta a tratamento? Então, a proposta é justamente uma integração desses marcadores, juntamente com os exames de imagem, no caso do câncer de mama, principalmente, que é o tema da nossa aula, com dados clínicos, né? Então, os marcadores obtidos aí, especialmente das amostras de biópsia líquida, com os dados clínicos e radiológicos, podendo ajudar aí na gestão dos pacientes com câncer, na estratificação desses pacientes, no prognóstico, num tratamento mais bem direcionado, e em particular no domínio do rastreio do diagnóstico desses pacientes.
Gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a oportunidade. Este é meu contato e fico à disposição, para quaisquer dúvidas que possam haver. Muito obrigada.